Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 72ª sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamentos do Tribunal, com a presença hoje da conselheira Luíse, conselheiro José Eduardo, conselheiro Nilson, eu, conselheira Josiane na presidência, o servidor Márcio Pinheiro do Tribunal, secretariando nossa sessão, e a presença da doutora Bianca Romanes, procuradora do Estado. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Vamos dar início com a análise do recurso voluntário 22.555. A empresa é Rosicléia Nogueira de Souza, processo de relatoria da conselheira Luíse Bertoli, comparecer nos autos do doutor José Galhardo, procurador do Estado. Eu vou pedir à conselheira Luíse a leitura do relatório. Olá, bom dia a todos. Bom O dia. relatório versa o presente processo sobre o ato de notificação de exclusão do Simples Nacional, emitido em 13 de dezembro de 2023, pela Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Micro e Pequenas Empresas, SEAT-MPE, da Cefa Pará, com fundamentação no inciso 10 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. O artigo 29 diz: a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for constatado que, durante o ano calendário, o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. O sujeito passivo foi cientificado do termo de notificação de exclusão em 26 de dezembro de 2023 pelo domicílio eletrônico do contribuinte e apresentou impugnação em 21 de fevereiro de 2024, intempestivamente. O julgador de primeira instância administrativa proferiu decisão concluindo pela improcedência da impugnação, indicando que, de acordo com o apresentado, as compras são acobertadas por documentos fiscais emitidos, tendo a presente empresa como destinatária, e não houve comprovação por parte do contribuinte sobre a origem dos recursos despendidos nas aquisições. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular em 19 de maio de 2025 e apresentou recurso voluntário em 3 de junho de 2025, sendo os autos encaminhados ao TARF. Distribuídos os autos à PGE, o procurador Dr. José Galhardo Martins Carvalho emitiu parecer, concluindo pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Por fim, os autos foram distribuídos a mim. É o relatório. Obrigada, conselheira Luísa. Eu peço a manifestação da doutora Bianca. Eu ratifico integralmente os termos do parecer do Dr. Galhardo pelo conhecimento e improvimento do recurso. Obrigada, doutora. Eu vou pedir à conselheira Luíse algumas considerações sobre a análise que ela fez no processo, para que a gente possa iniciar o debate, com os demais conselheiros. Peço, por favor, conselheira Luíse. Ok. No contexto apresentado, dentre aquilo que o contribuinte alega, seria a inconstitucionalidade do que se diz sobre a exclusão na Lei Complementar 123 de 2006. Não nos cabe analisar, nesse caso, a constitucionalidade nem a validade da legislação tributária. Gostaria de chamar a atenção que o termo de notificação de exclusão teve por fato o fato do contribuinte sem justificativa ter adquirido no ano calendário de 2021 mercadorias para comercialização em valor superior a 80% aos seus ingressos de recurso, o que atende ao preceituado na lei complementar. O contribuinte mencionou na sua defesa, mas não comprovou o aporte de recursos por meio de empréstimos, assim como não houve a declaração em DEFIS. As PGDAs foram entregues zeradas nesse período e restou comprovada a entrada dessas mercadorias, considerando que as notas fiscais foram emitidas com o nome do destinatário, que é o contribuinte em questão. Sobre a
impugnação do contribuinte, ela foi feita de forma intempestiva. Entretanto, entende-se que não houve nenhum tipo de prejuízo durante o processo à defesa do contribuinte. Tá bem. Concluiu, conselheira Luiz? Conselheira, está me ouvindo? Oi, sim, estou ouvindo, concluído. Ah, tá bem. Então, estamos diante de um processo que se discute um ato de exclusão do Simples Nacional. Recebemos com alguma frequência, né, esse processo para analisar no tribunal, e já temos mais ou menos um entendimento consolidado quanto às regras previstas na Lei Complementar 123 de 2006. São regras bem rigorosas, e eu penso que elas, assim, o são para que permaneçam no regime do Simples Nacional, que é um regime diferenciado, favorecido, até nos termos da Constituição Federal, mas que só permaneçam aqueles contribuintes que, de fato, estejam dentro de um patamar de movimentação econômica que justifica esse tratamento diferenciado dado pelo Estado, né, incluindo todos os entes da federação, Estado, União e municípios. E uma das regras para a exclusão do Simples Nacional, ou seja, para não permitir a permanência de empresa no Simples Nacional, é justamente esse volume elevado de aquisições. Então, há necessidade de que as empresas tenham suporte financeiro para efetuar esses pagamentos. E no caso específico, como bem mencionado pela conselheira Luísa, e que consta do termo de notificação de exclusão, a empresa declara um volume ou melhor, ela não declara, na verdade. Foi identificado pelo fisco, através das notas fiscais de aquisição de mercadorias para comercialização, um volume de compras de R$ 856.637 no ano calendário 2021. E nesse período, a empresa não declarou nenhuma receita, o PG-10, né, não ofereceu nenhuma receita para a tributação, nenhum faturamento para a tributação. Então, para os efeitos fiscais, a empresa não efetuou nenhuma venda, não declarou nenhum estoque, mas fez aquisições nesse volume, né? E o inciso 10 é muito claro que não pode permanecer no Simples aquele contribuinte que fizer aquisições em valor acima de 80% das receitas, né, ou dos ingressos de recursos. Se nem receitas foram declaradas, né, então esse valor já, por si só, ele já é fato motivador para a exclusão do Simples Nacional. E os argumentos de defesa, a conselheira Luiz também reportou a questão da inconstitucionalidade, que não é algo que possa ser analisado, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei Complementar 123, e também a empresa alega alguns empréstimos. Entretanto, traz um documento apenas no valor de 250 mil, e que este valor, nem a indicação, mediante provas de que ingressou efetivamente no caixa da empresa, porque o livro caixa não foi apresentado pela defesa, para, digamos assim, dar uma legitimidade a esse ingresso de recursos no estabelecimento. E também esse valor, por si só, também não seria suficiente para justificar a aquisição de 800 mil reais, tendo apenas o ingresso de 250 mil, se este fosse comprovado, e esse não está comprovado nos autos. E a conselheira Luiz também trouxe a questão da intempestividade, a indicação no processo de que a coordenação de microempresas já efetivou no sistema a exclusão do Simples Nacional. Os processos do Simples, né, os autos de exclusão, eles seguem um rito muito parecido com a discussão dos autos de infração, em que, se a impugnação e o recurso forem apresentados dentro do prazo previsto na legislação de 30 dias, haverá efeito suspensivo em relação àquela cobrança. E se não for feito, se a impugnação não for feita dentro do prazo, a repercussão disso é a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, e não tem o efeito suspensivo, né, em relação à exigência do crédito tributário. De forma
semelhante nos casos da exclusão do Simples Nacional, não havendo a impugnação dentro do prazo previsto na legislação, e aí o prazo foi descumprido em muitos dias, praticamente um mês de descumprimento, quase um mês de descumprimento do prazo, os efeitos da exclusão, eles já se operam automaticamente. Isso é uma disposição, inclusive, que está na Lei Complementar 123 de 2006. E o sujeito passivo, no seu recurso voluntário, ao final, ele pede que seja dado efeito suspensivo ao recurso, mas isso não está contemplado naquilo que prescreve a legislação. Então, penso que o ato administrativo, ele foi feito adequadamente, e o julgador singular, nesse sentido, ele analisou as provas que constavam dos autos e atestou que, efetivamente, não houve comprovação por parte do sujeito passivo quanto àquele volume de compras. O conselheiro José Eduardo pediu a manifestação. Por favor, conselheiro. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para a relatora, que é o seguinte: quando foi o início da atividade dessa empresa? Tá? Essa é a primeira pergunta que quero fazer. Por que a legislação do Simples Nacional, ela prevê uma exceção aí esses limites aí, tanto de caixa quanto a relação de compra e venda? Ela leva em consideração também o início da atividade, a data de início da atividade. Eu queria só escutar, pudesse, quem sabe, essa relatora, mas a presidente Josiana, ela está com processo, né? Então, é essa pergunta que eu teria a fazer, porque ele não apresentou nenhuma receita, né? Então, esse é um fato já foi dito, mas é declarado. Agora, em relação à iniciatividade. Eu não sei se a conselheira Luísa conseguiu pegar essa informação, eu estou manuseando o processo. Eu estou verificando aqui também. Eu tenho no processo aqui um contrato social, pronto, achei. Data de abertura da empresa, 5 de agosto de 2009. Ok, então respondeu. Hein? Respondida a minha pergunta, então. Isso, não é Nesse o caso, ano de não. início da atividade. Exato, então ela não faz jus à exceção lá que a 123 estabelece. Então, da minha parte, eu entendi. De fato, ele não apresenta nenhuma receita no ano de 2021, não é isso? Isso, ele entrega as PGDAs zeradas. Ok. Ok, essa é a minha dúvida, tá? Conselheira. E também não apresentou comprovante de eventual retificação em relação Exato. Ok. a E esses o valores. comprovante de aporte de capital que serviria para justificar uma outra regrinha que é em relação ao caixa, também é insuficiente para justificar o volume de compra, né? Exatamente, não justifica. Ele relata um valor e apresenta um comprovante inferior a esse valor. Então, mesmo considerando aquilo que ele relata, é um valor insuficiente para justificar. Entendi. Ok, da minha parte tá atendida as minhas dúvidas. Obrigado. Conselheiro Nilson, alguma dúvida, alguma consideração? Sem questionamento, presidente, eu entendi perfeitamente. Peço, então, à conselheira Luíse o seu voto relativo ao recurso voluntário 22.555. Tudo bem. Eu faço a leitura do parecer ou só do voto? Pode ir para a parte dispositiva, só na conclusão, né? Porque já houve esclarecimento de sua parte quanto à análise e afastando os argumentos de defesa trazidos. Então, diante do exposto, restando comprovada a materialidade da infringência à legislação tributária no ato de exclusão da recorrente do Simples Nacional, eu opino pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Eu vou acompanhar o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como vota? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro José Eduardo, como vota? Presidente, por tudo que foi exposto aí, eu acompanho o voto da relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.555.
A emenda, se estiver disponível, será lida ao final da sessão. Vamos dar continuidade. Os próximos itens de nossa pauta trazem autuações relativas a autuações de trânsito, em que o sujeito passivo se encontra na situação fiscal de ativo não regular, e, nestes termos, não há parecer do procurador por expressa dispensa prevista na legislação, no regimento interno do tribunal, e também em ordem de serviço expedida pela Procuradoria-Geral do Estado. Assim, eu informo a doutora Bianca que, se houver necessidade de se ausentar da sessão, a senhora fique à vontade, tá bem? Eu agradeço bastante, porque tem semana de Sírio também, está tudo muito enrolado por aqui. Muito obrigada, tenham todos um bom dia, bom trabalho. E aos que celebram, eu desejo um muito feliz Sírio. Obrigado. Você também. Obrigada, igualmente. Obrigado, procurador. Um bom dia para você também. Bem, então, dando continuidade, os processos a seguir, eles têm algumas similaridades, mas nós vamos seguir aqui a sequência da pauta. Nós temos 2 recursos voluntários da empresa NM Moraes, que são os recursos 22.739 e 22.741, são processos de minha relatoria, eu vou fazer a leitura do relatório. Vamos fazer a análise em conjunto, porque são autuações com a mesma descrição da ocorrência, mesmos fundamentos da defesa e mesmos fundamentos da decisão de primeira instância. Vou ler o relatório relativo ao recurso 22.739. Verso presente processo sobre o auto de infração lavrado em 14 de outubro de 2024, com a seguinte descrição. O contribuinte deixou de recolher antecipação especial do ICMS relativa às operações interestaduais de mercadorias para fins de comercialização no ato da entrada em território paraense, na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária estadual. Daí a fiscalização indica o documento fiscal de origem da cobrança, indica os dispositivos da Lei 5.530 como infringidos, o artigo 108 do Regulamento do ICMS, e também os artigos 114E e 114F do anexo 1 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aplicando a penalidade de 40% sobre o valor do imposto previsto no artigo 78, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530 de 1989. O passivo foi regularmente notificado do auto de infração, apresentou impugnação e análise da julgadoria de primeira instância. Concluiu-se pela procedência da autuação. O julgador indicou não ter identificado vícios que importem nulidade do lançamento tributário e que a apreensão de mercadorias não é feita como meio coercitivo para pagamento do imposto, e sim como prova material de que o sujeito passivo está inadimplente com suas obrigações tributárias. Aduz que a cobrança antecipada do tributo está em conformidade com a legislação vigente e que, sob o tema 456, foi emitido parecer pela Procuradoria-Geral do Estado, esclarecendo que as autuações relativas à antecipação especial do ICMS, após o início da vigência da Lei Estadual 9.389 de 2021, devem ser mantidas. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular e apresentou recurso voluntário. Suas alegações de defesa requer a reforma integral da decisão de primeira instância e, alternativamente, a reavaliação da penalidade aplicada, aduzindo em síntese que é inconstitucional a cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, contrariando o tema 456 de repercussão geral, e que a autoridade fazendária apoia-se somente em instrução normativa e decreto anterior, sem demonstrar alguma legislação estadual que inclua a recorrente em regime de antecipação sem substituição. Que a penalidade aplicada de natureza coercitiva, visto que se revela na ausência de fato gerador, e penalidade sem respaldo adequado. Tal prática, caracterizada como sanção política, é vedada na súmula 323 do STF, ferindo princípios da legalidade tributária, anterioridade da lei e liberdade de exercício da atividade econômica, que a base normativa utilizada não possui força jurídica, logo não pode atribuir obrigações tributárias sem lei em sentido estrito, conforme artigo 97 do CTN,
E que, em parecer, a Procuradoria do Estado também reconhece a exigência de ICMS antecipado na forma praticada após a vigência da Lei Estadual número 9.389 de 2021. Os autos foram, então, distribuídos a esta conselheira relatora, com dispensa de parecer de Procurador do Estado, como já mencionei anteriormente. Essa é uma atuação também recorrente no âmbito das discussões aqui no tribunal. Sabemos que a legislação estadual, já desde 2005, que é a data da instituição normativa 13/2005, instituiu critérios para classificação do sujeito passivo na situação fiscal de ativo não regular, em decorrência de inadimplemento de obrigações principais e acessórias. E o regulamento do ICMS também dispõe, no seu artigo 108, sobre os prazos de recolhimento, e, em se tratando de contribuinte na situação fiscal de ativo não regular, no parágrafo 9º do artigo 108, há clara indicação de que o recolhimento decorrente das operações de entrada devem ser efetivados por ocasião da entrada da mercadoria em território paraense. Então, tratam-se de autuações de trânsito, em que, verificada a entrada de mercadoria submetida, neste caso, ao recolhimento de antecipação especial do ICMS, também prevista no regulamento, no artigo 114 EIF, e não sendo comprovado o pagamento pelo sujeito passivo, a fiscalização faz a constituição do crédito tributário, inicialmente lavrando um termo de apreensão, e depois formalizando a exigência num auto de infração, cobrando o valor do imposto que deixou de ser pago e também o valor da multa. Essa indicação, apesar do argumento do sujeito passivo de não haver lei em sentido estrito, temos que refutar a alegação do sujeito passivo. Nós estamos diante de uma autuação realizada no ano de 2024, ação fiscal realizada em 2024. Sabemos que a Lei Estadual 5.530 de 2021 foi alterada em dezembro de 2021. Até então havia uma redação genérica atribuindo ao Poder Executivo a competência para definir prazos de pagamento, e com a mudança houve a indicação expressa na legislação que o imposto a ser antecipado por ocasião das entradas, o imposto antecipado, decorrente de aquisições interestaduais, passaria a ser exigido no momento da entrada em território paraense. Então, a regra prevista na lei passou a ser esta, permitindo ao Poder Executivo, ou indicando que o Poder Executivo poderia indicar outras formas de recolhimento, outras formas de prazos de vencimento, na verdade, e que já estão disciplinados no regulamento do ICMS, é o ato do Poder Executivo. Então, a partir daí, então, nós temos essa previsão legal, afastando, então, o argumento de defesa do sujeito passivo. Temos decisões em sentido diferente aqui no tribunal, mas relativamente a fatos geradores ocorridos antes da alteração da lei. Eu acredito que, em razão disso, o sujeito passivo fez essa indicação de que haveria ofensa ao tema 456 do STF. Entretanto, por se tratar de autuações realizadas já no ano 2024, já na vigência da legislação alterada, com a redação alterada, não há qualquer fundamento para o argumento trazido pela defesa. Outro argumento trazido é a questão da súmula 323, e a indicação do julgador singular de que o termo de apreensão é lavrado apenas para formalizar a materialidade da infração, e a constituição do crédito tributário se dá efetivamente pela lavratura do auto de infração, mas a ação fiscal de trânsito não se dá como meio coercitivo para o pagamento do tributo. Não se exige que naquele momento seja feito o pagamento, sem o que a mercadoria fica retida na unidade fazendária. Isso não ocorre. Apenas é lavrado um instrumento específico, termo de apreensão, e a mercadoria, a partir daí, ela segue, né, com o seu detentor, seja o detentor como fiel depositário, às vezes a transportadora, ou mesmo o próprio sujeito passivo,
é indicado como fiel depositário. Enquanto isso, a cobrança administrativa relativa ao tributo segue dentro do fluxo previsto na legislação. Então, não há esse impedimento à atividade econômica do sujeito passivo, a ponto de que a mercadoria só vai ser disponibilizada a ele se ele efetuar o pagamento desse crédito tributário. Então, o julgador de primeira instância já afasta esse argumento de defesa, e eu também entendo que é adequado, e assim nós temos decidido. Também fazendo uma indicação que, inclusive, já trouxe em alguma sessão aqui no tribunal, que atualmente a Secretaria da Fazenda, para essas situações, sequer está lavrando o termo de apreensão, porque conseguiu operacionalizar um meio mais efetivo de lavratura do auto de infração. Então, nós já temos um auto de infração de trânsito, independente da lavratura do termo de apreensão, mas com o mesmo objetivo, cobrar efetivamente o imposto que deixou de ser pago no momento em que a legislação exige, que é no momento da entrada no território paraense. E o último argumento trazido pela defesa é quanto à multa. Ele entende que é desproporcional e pede que seja revista a multa. Quanto a isso, nós temos as indicações na Lei 5.530, de 1989, no seu artigo 78, incisos e alíneas, indicando para cada situação qual seria a multa aplicada. Em algumas situações que fogem àquelas específicas, a legislação traz uma redação, digamos assim, mais abrangente, que é o caso do artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530, a multa de 40%, que está dentro do patamar definido como razoável pelo STF, né? O STF já fez a indicação de que a multa não pode ser superior a 100% do valor do tributo, senão ela teria uma natureza de confisco, e que não é o caso, e que o julgador administrativo também não tem a prerrogativa de fazer alterações na penalidade apenas por entender que ela está num patamar elevado, né, de acordo com a solicitação do sujeito passivo. Alterações na penalidade, elas são permitidas ao julgador administrativo, né, lá no artigo 72 da Lei 6.182, de 1998, mas desde que a penalidade aplicada no lançamento não esteja adequada ao caso concreto, o que não é o caso dos autos. Então, não há possibilidade de fazer alteração, redução em relação à multa que foi aplicada no auto de infração. Então, esses foram os argumentos trazidos pela defesa, que eu entendo que não merecem acolhimento, pelos próprios fundamentos trazidos na decisão de primeira instância e pelo que também o tribunal já vem decidindo em casos semelhantes. São essas considerações que eu gostaria de trazer para os conselheiros. Os autos estão aqui, né, à disposição, se tiver necessidade de prestar algum esclarecimento dos conselheiros. Conselheiro Nilson, alguma dúvida, alguma consideração? Não, presidente, eu entendi perfeitamente. Conselheiro José Eduardo, uma consideração? Presidente, eu estava com uma dúvida, mas eu já consultei o processo aqui, o relatório. Não trata-se de ativo não regular, né? ICMS antecipação especial, né? Então, a empresa se encontra... antecipação especial, mas estando a empresa na situação fiscal de ativo não regular. Não, porque eu estou olhando aqui no relatório, eu não identifiquei aqui. Tá aqui, ok. Na descrição da Eu não vi. ocorrência. Exato, eu pulei a palavra não. Tá ok. Sim, é que embora a Esclarecido. lei, né, tenha sido alterada, Sim, em como eu 2023. mencionei, para instituir que nas aquisições interestaduais o imposto seria recolhido no momento da entrada no território paraense, a lei também disse que o Poder Executivo poderia disciplinar de forma diferente. Exato. Então, lá no artigo 108 do regulamento, há um escalonamento em relação a datas de vencimento, há vencimentos no dia 10 do mês seguinte, há vencimentos no dia 10 do segundo mês subsequente, é o caso da antecipação especial, mas desde que o sujeito passivo esteja na situação de ativo regular. E neste caso aqui, ele está na situação de ativo não regular, ele não rebate essa questão. Eu até também não fiz essa indicação, que eu gosto sempre de fazer, que às vezes o sujeito passivo apresenta algum argumento
ó, não estava inadimplente, porque aquele débito está suspenso, alguma coisa nesse sentido, então já foi pago, tá? Mas nada foi trazido pela defesa em relação a este argumento do ativo não regular. Ou a insatisfação do sujeito passivo, questionamento exclusivamente quanto à validade da legislação estadual. Nesse ponto, não há como a gente afastar a validade se não tiver uma decisão judicial específica, né, para essa situação. Ok, bem, presidente, conselheiro? entendi. Obrigado, tá? Ok. Conselheira Luíse, alguma consideração? Não, não tem nenhuma consideração. Bem, não havendo mais dúvidas, então, em relação ao processo, né, lembrando que nós estamos analisando em conjunto os recursos 22.739 e 22.741, eu vou fazer o voto, já na parte dispositiva, por todas as explicações que foram dadas, e todas essas questões constam do voto escrito, né, que vai constar dos autos e que será intimado ao sujeito passivo. Eu voto, então, pelo conhecimento e improvimento dos recursos voluntários, 22.739 e 22.741. Conselheira Nilson, como vota? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro José Eduardo, como vota? Acompanho o voto da relatora. Conselheira Luíse, como vota? Eu acompanho o voto da relatora pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos voluntários 22.739 e 22.741. A emenda será lida ao final da sessão. Vamos continuar a nossa pauta. Próximo item é o recurso voluntário 22.747, a empresa é Giro Comércio Varejista de Alimentos, processo também de minha relatoria. Vou fazer a leitura do relatório. Peço presente processo sobre o auto de infração lavrado em 25 de novembro de 2024, com a seguinte descrição. O contribuinte deixou de recolher antecipação especial de ICMS relativa às operações interestaduais de mercadoria para fins de comercialização no ato da entrada em território paraense, na situação fiscal de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária estadual. Daí a fiscalização apresenta o DANF correspondente, com 65.950, e faz a indicação de que não encontrou pagamento antecipado no sistema de acompanhamento de fiscalização da Secretaria da Fazenda. Indicou infringência aos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, do Regulamento do ICMS, da Instrução Normativa número 13, de 2005, e também dispositivos da Lei 6.182, de 1998. Penalidade aplicada, 40% sobre o valor do imposto, previsto no artigo 78, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530, de 1989. O direito passivo foi regularmente notificado do auto de infração, apresentou impugnação, o julgador singular proferiu decisão pela procedência do AINF, indicando que o auto de infração foi lavrado respeitando-se os requisitos estabelecidos na legislação tributária, notadamente no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 6.182, de 1998, e artigo 142 do Código Tributário Nacional, contendo todos os elementos necessários para que o contribuinte exerça seu direito de defesa, a duas que foi juntado aos autos o comprovante da situação de ativo não regular, nascendo assim a obrigação de pagamento antecipado do imposto, não se aplicando os prazos de recolhimento previstos no artigo 108, inciso 2 do Regulamento do ICMS, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.530, de 1989. Informa que a Instrução Normativa 13, de 2005, está em conformidade com a legislação vigente e afasta a aplicação ao caso da súmula 323 do STF. Sobre o tema 456, informa que houve alteração na Lei 5.530, de 1989, pela Lei número 9.389, de 2021, possibilitando a cobrança antecipada, e que a decisão do STF
alcança somente as lides anteriores à vigência da nova lei. O sujeito passivo foi notificado, auto de infração, e apresentou recurso voluntário com as seguintes considerações: que a cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária contraria o tema 456 de repercussão geral, não havendo lei em sentido estrito que valide a cobrança do ICMS antecipado em razão exclusiva da situação cadastral da empresa como ativo não regular, que a penalidade aplicada é desproporcional e possui natureza coercitiva, visto que se revela na ausência de fato gerador e penalidade sem respaldo adequado. Tal prática, caracterizada como sanção política, é vedada na súmula 323 do STF, vedando princípios da legalidade tributária, anterioridade da lei e liberdade de exercício da atividade econômica, que a base normativa utilizada não possui força jurídica, logo não pode atribuir obrigações tributárias sem lei em sentido estrito, conforme o artigo 97 do CTN. Que a multa aplicada viola o princípio da vedação ao confisco, tratando de penalidade imposta sem dolo, fraude ou má-fé, unicamente por suposta irregularidade cadastral, não podendo atingir patamar a inviabilizar a atividade econômica da recorrente. E que a decisão de primeira instância limita-se a reproduzir os fundamentos da fiscalização, sem analisar os argumentos de inconstitucionalidade da antecipação sem substituição tributária e ausência de lei válida que ampare a exigência, cuja omissão viola o artigo 5º, inciso 55 da Lei da Constituição Federal de 1988, impondo a nulidade do julgamento administrativo. Ao final, requer o conhecimento do recurso voluntário e a improcedência do auto de infração, subsidiariamente a nulidade da decisão recorrida e ainda a redução da multa aplicada. Requer também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão final, nos termos do artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora, com dispensa de parecer do procurador do Estado, com fundamento na legislação vigente, o regimento interno do tribunal e também a ordem de serviço expedida pela Procuradoria-Geral do Estado. Bem, os argumentos de defesa neste processo, eles são, têm alguma similaridade com os argumentos de defesa que foram trazidos no julgamento do recurso anterior, tem pequenas diferenças, mas, nesse caso aqui especificamente, a defesa traz questionamentos que poderiam implicar na nulidade do lançamento. Num segundo momento, fala-se de nulidade da decisão de primeira instância, porque não rebateu os argumentos trazidos. Nenhum dos argumentos apresentados pela defesa relativos à nulidade, seja do lançamento, seja da decisão singular, eles são pertinentes. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada em relação àquilo que foi discutido no processo, questões de validade e constitucionalidade da legislação. Temos uma disposição na lei estadual, que houve, inclusive, uma alteração em 2019, né? Até então, não se admitia de qualquer forma que o julgador administrativo discutisse questões de constitucionalidade da legislação estadual. A partir de 2019, houve alteração indicando que há necessidade de observância em relação a decisões judiciais que impliquem observância obrigatória, cumprimento obrigatório, que é o caso dos precedentes definidos, teses de repercussão geral e outras questões trazidas. A questão, digamos assim, mais próxima à discussão no processo é a que resultou no tema 456, como mencionado, houve alteração na Lei 5.530 em 2021, e a partir dessa alteração não há mais qualquer questionamento relativo à validade da legislação estadual para cobrança antecipada, sem encerramento de tributação, que é o caso da antecipação especial. Então, o fato gerador já é também de 2024, então, já na vigência da redação alterada, portanto, não há discussão em relação ao tema 456 que possa alcançar esse lançamento. A questão de
de que a penalidade possui natureza coercitiva, que também seria desproporcional. Também eu rebato no meu voto, que a fiscalização não faz a retenção de mercadorias obrigando o recolhimento, a fiscalização apenas indica o descumprimento da legislação estadual. Alguns contribuintes até reclamam, dizendo que não tiveram oportunidade, um prazo específico para fazer o recolhimento a partir do momento da entrada. É que a legislação não estabelece esse prazo. A legislação diz que o recolhimento se dará no momento da entrada. E é no momento que há intervenção da fiscalização, solicitando o comprovante dessa obrigação, e esse comprovante não sendo apresentado, aí está configurada a infração. Já vimos aqui no tribunal casos em que o sujeito passivo, o contribuinte, já sabendo dessa indicação de ativo não regular, ele já antecipa o pagamento a partir do momento da aquisição das mercadorias, ele já faz o recolhimento, e quando a mercadoria entra em território paraense, aquele recolhimento já está efetuado e ali se comprova, e aí não há por que realmente incidir nenhuma penalidade. Mas no caso de não apresentação desse comprovante de pagamento, a fiscalização não tem outra medida a adotar que não a constituição do crédito tributário. Então, esse é um argumento também que afasta, foi trazido pela defesa. Deixa eu ver se tem mais algum argumento que não tenha sido rebatido, seja nessa discussão ou no julgamento anterior. Eu trouxe aqui do argumento da defesa em relação à suspensão da exigibilidade, e é algo também que eu costumo trazer e faço essa indicação no voto, que tanto a impugnação quanto o recurso foram apresentados tempestivamente. Nesses termos, o Código Tributário Nacional já traz a definição, né, que disciplina normas gerais do direito tributário e também normas sobre o processo administrativo tributário. Ele faz essa indicação no artigo 151, quanto à suspensão da exigibilidade quando houver apresentação de defesas, né, de acordo com o que está previsto na legislação estadual. Então, o sujeito passivo cumpriu esse requisito da tempestividade, por conta disso, o crédito tributário efetivamente está suspenso. Então, até que termine, se conclua o julgamento, né, que se tenha uma decisão definitiva no processo, o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, isto é, assegurado pela Secretaria da Fazenda. Então, também faça esse registro. Entretanto, pelos argumentos trazidos pela defesa, não vejo como acolher, não vejo como retificar o lançamento tributário, ou mesmo cancelá-lo, entendo que a decisão de primeira instância está adequada ao que foi trazido aos autos, à comprovação da situação fiscal de ativo não regular, e isso o sujeito passivo também não rebate, não contesta, então, uma matéria não impugnada, e por todos esses motivos, eu entendo que não há razão para alterar a conclusão a que chegou o julgador de primeira instância. São essas as considerações relativas ao recurso voluntário 22.747, registrando que os autos estão aqui. Se algum dos conselheiros tiver alguma dúvida, também eu poderei responder. Conselheiro José Eduardo? Não tenho nenhuma dúvida. Conselheiro Nilson? Sem dúvida também, nada a questionar. Conselheira Luísa, alguma consideração? Sem considerações. Bem, então vamos passar ao voto relativo ao recurso voluntário 22.747, pelas explicações que foram trazidas. Eu vou passar a parte dispositiva do voto, votando pelo conhecimento e improvimento, recurso 22.747. Conselheiro Nilson, como vota? Também pelo conhecimento e improvimento, acompanhando o voto da conselheira relatora. Conselheiro José Eduardo, como vota? Eu acompanho o voto da relatora pelo conhecimento e improvimento. Conselheira Luísa, como vota? Também acompanho o voto da conselheira relatora pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário.
Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.747. Dando prosseguimento à nossa pauta, nós temos o recurso voluntário 22.749. A empresa é Motobras Motores, processo também de minha relatoria, eu vou passar a leitura do relatório. Esse presente processo sobre o auto de infração lavrado em 15 de... que é uma data errada aqui no relatório, eu vou fazer a retificação, tá? É 15 de abril de 2024. Em virtude da infração tributária a seguir transcrita, o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso, consumo e integração ao ativo permanente do estabelecimento. Durante a operação de fiscalização, o condutor apresentou o DANF 118-267, pertencente a destinatário que se encontra na situação fiscal de ativo não regular. Infringência nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, regulamento do ICMS, Instrução Normativa número 13, de 2005, dispositivos da Lei 6.182, de 1998, dispositivos da Lei 8.315, de 2015, e da Constituição Federal de 1988. A penalidade, 40% sobre o valor do imposto, previsto no artigo 78, inciso 1, linha D, item 1, da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação. O julgador de primeira instância proferiu decisão pela procedência do auto de infração, afastando o argumento de nulidade do lançamento, indicando não se aplicar ao caso a súmula 323 do STF, uma vez que não se trata de apreensão de bens como instrumento de pressão para o pagamento de débitos fiscais, sendo assegurado o direito à fase contenciosa. Quanto ao argumento da existência de ação judicial, o julgador singular informa que, embora a ação judicial tenha sido protocolada antes da lavratura do TAD, a lavratura do TAD se deu em 1º de março de 2024. Somente em 4 de junho de 2024, após a lavratura do auto de infração, que se deu em 15 de abril de 2024, é que foi concedida a liminar, cientificada a CEFA em 7 de junho de 2024, não alcançando o lançamento tributário em discussão, pois a decisão judicial não estabelece a retroatividade de seus efeitos. O sujeito passivo foi cientificado a decisão singular e apresentou recurso voluntário, atendendo aos requisitos legais. Requereu o cancelamento da autuação diante da suspensão da cobrança antecipada do ICMS, conforme processo judicial 0830714-2024-8140045. Os autos foram encaminhados ao TAF na forma regimental distribuídos a esta conselheira relatora, com dispensa de parecer do Procurador do Estado, com fundamento no regimento interno do TAF e ordem de serviço expedida pela Procuradoria-Geral do Estado. Bem, este auto de infração também decorre de uma situação fiscal de ativo não regular. A cobrança, entretanto, se refere ao diferencial de alíquotas, daí a indicação da Constituição Federal e da Lei Estadual 8.315 de 2015. O argumento trazido, a defesa na primeira instância traz argumentos de autuação como meio coercitivo para pagamento de tributos, apreensão de mercadorias, isso tudo foi rebatido pelo julgador singular. E no recurso voluntário, o único argumento de defesa foi: tenho decisão judicial que suspende a exigibilidade dos créditos tributários, portanto, não posso ser cobrado nessa situação de ativo não regular. Esse argumento já foi rebatido na primeira instância. De fato, há um processo judicial em que a empresa
propôs ação anulatória, indicando autuações anteriores, solicitando ao Poder Judiciário que aqueles débitos fossem anulados e, assim, a situação de ativo não regular fosse, digamos assim, regularizada. Esse é o pedido do direito passivo. O que há de concreto em relação a essa ação judicial? Inicialmente, ela foi protocolada antes desta ação fiscal, que gerou o auto de infração que está em análise. Entretanto, a decisão proferida na ação anulatória, ainda em caráter liminar, foi no sentido de que aquelas autuações indicadas na petição tivessem exigibilidade suspensa. Essa ação anulatória, ela não determina a não lavratura de autos de infração de trânsito decorrente da situação fiscal de ativo não regular, ela não determina que a Secretaria da Fazenda regularize a situação fiscal do sujeito passivo, ela não determina que a Secretaria da Fazenda emita certidões negativas a favor do sujeito passivo. Então, essa decisão judicial, embora o sujeito passivo discuta débitos, mas ele não está discutindo o débito relativo a esta autuação. E este processo judicial é anterior a essa ação fiscal. Então, esse processo judicial não alcança o processo que está em análise, a menos que o Poder Judiciário, através do representante, do magistrado, deferisse uma tutela de urgência, impedindo a Secretaria da Fazenda da lavratura de novos AINFs, ou que aquela decisão alcançasse qualquer outro lançamento promovido contra o sujeito passivo. Não, a decisão ela é específica para os processos que foram incluídos na inicial. E como este lançamento é posterior à inicial, a decisão ela não contempla o processo que está em análise. Então, para que o julgador administrativo afaste a validade da legislação, ou mesmo afaste o lançamento tributário, há necessidade de uma decisão específica para isso, e nesse caso não há. Então, a defesa, o que foi trazido pelo sujeito passivo, não contempla a autuação que está em discussão, então não afasta a exigência do crédito tributário. E como no mérito ele não trouxe elementos que descaracterizem aquela situação de ativo não regular, entendo que a autuação deve ser mantida, assim como defendeu o julgador de primeira instância, pois este argumento também foi trazido na primeira instância. Então, só reiterando, no recurso voluntário, o único argumento de defesa trazido foi da existência de uma ação judicial que contesta autuações realizadas pela Secretaria da Fazenda, mas não alcança o auto de infração que está em análise. São essas as considerações relativamente a este processo. Os conselheiros têm alguma dúvida? Da minha parte, não, presidente. Bem claro para mim. Conselheiro Nilson? Sem considerações, presidente. Conselheira Luíse? Sem considerações. Bem, então, não havendo mais dúvidas em relação ao processo, eu vou passar ao voto pelas explicações que foram dadas, ou a parte dispositiva, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.749. Conselheiro Nilson, como vota? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro José Eduardo, como vota? Eu acompanho o voto da relatora também. Conselheira Luíse, como vota? Acompanho o voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.749. Bem, concluímos a pauta da sessão de hoje, julgamos todos os processos que foram incluídos na pauta e agora vamos fazer a leitura das emendas para que a gente encerre
efetivamente o julgamento relativo a todos esses processos.